gente, meu nome é Belle, sejam bem-vindos ao canal Receitas da Belle. No vídeo de hoje teremos cachorro quente de forno com queijo. E os ingredientes eu vou deixar aqui e também na descrição do vídeo para vocês. Bora lá? Vamos iniciar a nossa receita realizando o preparo do que eu chamo de esponja. Gente, essa esponja é boa para desenvolver o glúten da massa e traz um sabor diferenciado para os nossos pães. E para o preparo da esponja, coloque em um recipiente 40 gramas de farinha de trigo, 3 gramas de fermento e 40 gramas de água. Mexa bem até agregar todos os ingredientes. Quando você terminar de misturar os ingredientes da esponja, feche o recipiente com plástico filme e deixe descansar em um local quente por 30 minutos. Gente, nos dias que estão mais frios, eu ligo meu micro-ondas por 3 minutos e quando ele apita, que é quando ele desliga, eu coloco a esponja ou a massa lá dentro, porque o micro-ondas fica aquecido e faz com que a minha massa cresça mais rápido. Enquanto o nosso pré-fermento descansa, vamos iniciar o preparo dos demais ingredientes da nossa receita. E vamos começar batendo um ovo. Depois de você bater bem o ovo e misturar por completo a clara e a gema, adicione a essa mistura 40 gramas de óleo e volte a bater. Em seguida, reserve. Agora que o nosso pré-fermento já está pronto, vamos preparar a nossa massa. Adicione no recipiente da sua preferência 220 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de açúcar, 5 gramas de sal e misture bem estes ingredientes. Depois que eles estiverem totalmente misturados, abra um buraco no centro e adicione a nossa esponja, seguida pelo nosso ovo batido com óleo. Comece a agregar estes ingredientes à farinha e em seguida vá adicionando aos poucos 80 gramas de leite, o que dará mais ou menos 75 ml. E aí, me conte, você que está nos assistindo agora já é um inscrito do nosso canal? Não? Ah, que isso! Então não perca mais tempo e se inscreva. Ative também o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades que pintam por aqui. Com o auxílio de uma colher, vá incorporando estes ingredientes e quando não for mais possível mexer com a colher, passe a mexer com as mãos. O leite deve ser adicionado aos poucos porque a quantidade dele dependerá da sua farinha. Algumas farinhas absorvem mais ou menos líquido. Você saberá se a sua farinha precisa de mais ou menos conforme for adicionando. Se você observar que a sua massa está muito quebradiça, é porque ela está muito seca. Tendo isso em mente, você deverá saber o seguinte: se a sua massa está rachando, ela precisa de mais leite. Quando a sua massa ficar elástica e macia, ela estará no ponto para que você adicione as 3 colheres de sopa de manteiga. Ajude com o crescimento do nosso canal. Isso não custa nadinha para vocês. Basta apenas você deixar o seu like e o seu comentário. Todas as vezes que vocês deixam um like e um comentário, o YouTube identifica que o nosso conteúdo é relevante e indica ele para mais pessoas. Compartilhe também os nossos vídeos com todos que você conhece e siga nossa página lá no Instagram. Essas ações não custam nada mesmo, gente. Mas ajuda, faz um bem pra gente que vocês não têm noção. Nos ajude a crescer, vai! Depois de adicionar as 80 gramas de leite à sua massa, faça com ela uma bola, deixe ela em cima da bancada e cubra ela com um recipiente.
Deixe ali descansando por 5 minutos. Veja como está a textura da sua massa e em seguida sove ela por 10 minutos. E após os 10 minutos de sova, vocês podem observar aqui que a minha massa ainda não está no ponto correto, pois ela ainda racha quando eu tento esticá-la. Vendo que a minha massa ainda estava rachando quando eu tentava abri-la, eu vi que havia necessidade de adicionar mais leite. Então eu adicionei à minha massa mais 2 colheres de sopa de leite. Uma eu coloquei agora e uma eu coloquei mais pra frente, já já vocês vão ver. Eu primeiro adicionei 1 colher de sopa de leite e sovei a massa até agregar o leite a ela totalmente. Depois disso, eu vi que a minha massa continuava rachando, então decidi adicionar mais 1 colher de sopa de leite e repetir o processo anterior. Essa última colher de sopa de leite, a minha massa já estava bem macia e já não rachava mais. Quando a minha massa ficou assim, eu vi que estava na hora de adicionar a elas 3 colheres de sopa de manteiga. Eu abri a massa e coloquei a manteiga no centro dela. A manteiga ela deve estar em temperatura ambiente para ficar mais fácil na hora de incorporar ela à massa. Adicione a manteiga no centro da massa, dobre as pontas da massa para o centro e em seguida vá sovando a massa até que a manteiga seja totalmente absorvida por ela. Nesse momento, vocês terão a impressão de que a receita não dará certo, pois olha como a massa fica. Parece que ela perdeu totalmente a textura e que deu errado, mas pode acreditar, você deve apenas continuar sovando a sua massa até que a manteiga seja totalmente absorvida por ela e ela pegue o ponto. Já já vocês vão ver o que eu estou falando. Após 15 minutos de sova, olha como a minha massa ficou maravilhosa. Ela está no ponto correto aqui. Abra a massa e puxe as pontas dela para o centro, conforme eu estou fazendo aqui, deixando ela com o formato de bola. Depois de você moldar a sua massa, volte com ela para o recipiente onde começamos a prepará-la,
Feche o recipiente e leve a massa para descansar por 45 minutos em um local aquecido. Depois que a sua massa descansar por esses 45 minutos, coloque-a na geladeira para descansar por mais 30 minutos. E enquanto a nossa massa descansa, vamos preparar os ingredientes que iremos utilizar no recheio dela. Aqui eu estou utilizando 6 salsichas de cachorro-quente e estou cortando elas em 3 partes iguais. Quando você terminar de cortar as salsichas, reserve-as. E é assim que estará a sua massa depois de deixá-la descansar por 45 minutos em um local aquecido e por 30 minutos na geladeira. Agora é só você retirá-la do recipiente onde havíamos guardado ela e dividi-la pela quantidade de salsichas que você tem. Depois de dividir a sua massa pela quantidade de salsichas que você tem, molde os pedaços de massa em formato de bola. Depois que você moldar todos os pedaços de massa, corte cada uma das bolinhas ao meio. E depois de dividir todas as bolinhas de massa, vamos abrir e rechear uma a uma. Abra a massa com o auxílio de um rolo de macarrão ou de uma garrafa, mas abra bem para na hora de enrolar ela com o recheio, ela não fique muito maçuda, para que a massa fique com uma espessura boa. Gente, eu tinha um queijo mussarela na minha geladeira, então decidi utilizá-lo também no meu recheio. Coloque o seu recheio no centro da massa, puxe uma das pontas e depois siga enrolando. Aqui, gente, se vocês estivessem utilizando apenas a salsicha, ele já estaria pronto para ir ao forno. Porém, como eu coloquei o queijo, será necessário mais para frente fechar essas pontinhas que ficaram abertas. Repita esse processo que eu acabei de mostrar para vocês em todos os pedaços de massa que havíamos separado. E aqui estão todos os meus mini cachorro-quentes de forno recheados com salsicha e queijo. Vocês podem observar que eles estão com as pontinhas abertas. Agora nós iremos apertar e dobrar essas pontinhas para baixo do cachorro-quente. Em seguida, acomode os mini cachorros-quentes no refratário da sua preferência. Aqui eu optei por colocar papel manteiga para levá-los para assar, mas você também pode untar a forma com óleo e polvilhá-la com farinha de trigo. Depois de fechar a ponta dos seus cachorros-quentes e acomodá-los na assadeira da sua preferência, pincele todos eles com uma gema. E vocês não vão precisar mais do que uma gema não, tá, gente? Vocês precisarão apenas retirar a película da gema e adicionar a ela um fio de azeite. Bata bem e em seguida pincele todos os seus cachorros-quentes com essa mistura. Depois de você pincelar todos eles, polvilhe sobre eles queijo parmesão ralado. Em seguida, leve-os para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 20 minutos. Após esse tempo, seus cachorros-quentes de forno recheados com salsicha e queijo mussarela estarão prontos. Tenho certeza que será um sucesso,
pois esses cachorros quentes ficam uma delícia, gente. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigada. Não esqueça que eu preciso muito da sua ajuda, então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades que pintam por aqui. Ajude o nosso canal a crescer deixando o seu like e o seu comentário, pois todas as vezes que você deixa o seu like e o seu comentário, o YouTube identifica que o nosso conteúdo é relevante e indica ele para mais pessoas. Compartilhe os nossos vídeos com todos que você conhece e siga nossa página lá no Instagram. Essas ações não custam nadinha para vocês, mas contribuem muito para o nosso crescimento e eu preciso demais dessa ajuda de vocês. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus!